Frequência alélica, famoso princípio de Hardy-Weinberg, mas, cara, vários fatores que podem, inclusive, alterar, né, essa frequência. Meu irmão, tudo isso relacionado aí na questãozinha em que a gente vai ter que falar muito de evolução e, cara, a tua relação exatamente com essa, com as bases da genética que a nossa queridíssima teoria sintética da evolução nos trouxe. Um papo complexo, um papo, né, complicadinho para essa questão aí, questão 5, ok? Da UPE 2023, mas vamos com tudo, vamos analisar, interpretar, e meu irmão, o que tiver que relembrar, a gente vai relembrar para matar essa questão e você não ficar com dúvida, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, cara, quando a gente ouve já o princípio de Hardy-Weinberg, já vem na tua cabeça aquela, né, formuleta P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado vai dar igual a 1. Meu irmão, calma. Que essa questão não tem cálculo, beleza? Questão boa de cálculo, até pra gente já fazer sempre essas relações, cara, né? Assista essa questãozinha aqui do Enem, famosíssima, beleza? Agora, galera, essa questão ficou muito mais na parte teórica, beleza? Lembra que o princípio de Hardy-Weinberg, né, vem com a ideia de que a frequência alélica ela tende a ser mantida, ok? Quando eu trabalho com uma população grande, cruzamentos totalmente o quê? Aleatórios, sem determinada preferência, ok? E isso faz com que, né, uma frequência qualquer de um determinado gene, né, ele seja mantido, beleza? Agora, tem vários fatores que, meu irmão, quebram essa ideia de, né, de frequência eterna de qualquer um dos genes, beleza? E é basicamente o que vai estar sendo falado nessa questãozinha, beleza? Então eu vou ler a questão, né, vou contextualizar esse conceito e aí a gente vai ampliando e, obviamente, tocando em cada um desses detalhes. Show de bola? Então o cara diz o seguinte, ó. Leia o texto a seguir. O Sol pode ser um grande vilão no dia a dia de portadores de xeroderma pigmentoso, ó, XP. Vamos botar aqui para a gente sempre estar ligado aqui o que significa XP. Doença genética de herança recessiva. Em pessoas normais, os genes são responsáveis por reparar o DNA, ok? Então, ó, em pessoas normais, vamos anotar isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Porque ele está falando de reparo de DNA, danificado pelos raios UV do Sol ou até mesmo de lâmpadas comuns, ok? Galera, ele está dizendo que tem genes que são reparadores de DNA. Cara, para a gente fazer mais link, e você, meu irmão, né, de fato está sempre fazendo um estudo bem ativo, assista agora essa questão aqui exatamente sobre, né, reparadores de DNA, ok? Tem famosíssima enzima P53, questão do Enem, cara, tá? Então, ó, danificado pelos raios UV, lâmpadas comuns. Nos portadores de XP, há deficiência nas proteínas de reparo do DNA. E com isso, aumento de lesões na pele e aumento do risco de câncer, chegando a 1000 vezes em relação à população geral. Beleza? Então, quem é portador de XP, ele tem essa dificuldade de fazer os reparos, tá? Aí agora vem, ó, vou até botar aqui com a outra parte, né, que ele vem com um exemplo prático aqui, ó, tá? O legado genético ibérico, ok? Em uma comunidade isolada, o povoado de Araras, tá? No Goiás, no Brasil Central, é responsável pela alta frequência do gene POLH, mutante nesta população. Em um caso, foi observado que 50% do cromossomo com um gene POLH de uma criança é igual, olha só, é igual ao do seu tio-avô, ambos com a doença. Isso ocorreu porque não houve recombinação, beleza? Ou seja, são 3 gerações de relações entre primos. Então ele está colocando nessa situaçãozinha aí exatamente a ideia de que de endogamia ou cruzamentos o que consanguíneos, beleza? E aí, de antemão, cara, lembrem, qualquer ideia de, né, manutenção, né, de endogamia ou esses cruzamentos consanguíneos, a gente tem que pensar assim, que a chance
A gente não está dizendo que é determinante, mas a chance, né, de manifestação de uma determinada herança que seja genética, ela sempre aumenta. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Então, vamos lá. Sobre a doença descrita no texto, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai fazer a análise de todas as afirmativas. Beleza? Então, não deixem de se inscrever no canal, galera. É importante que vocês se inscrevam. Galera aí de Pernambuco, ó, vocês entraram agora, meu irmão, aqui no circuito do QBio. Vocês terão, né, provas e mais provas resolvidas daí da UPE. Agora, eu preciso que vocês deem essa força também para eu sentir, pô, que vale a pena, né? A galera tá consumindo, tá comentando, tá falando, pô. E aí a gente vai, né, trabalhando junto aí para o sucesso de vocês, beleza? E, cara, lembra que pro Enem aqui no canal tem muita coisa, tem a playlist gigantesca, né? Você também tem um canal de membro, você pode ser membro do QBio, tem tudo aí, uma plataforma de biologia aqui organizadinha no YouTube, beleza? Então vamos lá. Sobre a doença descrita no texto, assinale a alternativa correta. No afetado, uma cópia do gene mutado é suficiente, tá, para as enzimas de reparo reconhecerem o DNA alterado, ligar-se a ele, cortar e eliminar a sequência alterada, mas não para sintetizar um novo segmento, tendo por molde a cadeia complementar sem erros. Ok? Então a gente tem que ficar ligado, porque ele falou que essa doença é uma doença de herança o quê, galera? Recessiva, ok? Então se é uma doença recessiva, lembra que será necessário dentro dos pares aí, né? Lembra que a gente recebe 2 pacotes cromossômicos, né? Um do pai, vamos botar aqui, ó, e um da mãe, beleza? Então, se é uma herança recessiva, será necessário, né, há 2 cópias, ok, desse gene. O indivíduo, ele precisará ser o quê? Azinho, azinho. Show? Tranquilo? Então, é basicamente essa a ideia, tá? Então, o afetado, ele precisa de 2 cópias, ok? Maravilha. B. Adaptação ao meio ambiente faz com que certos alelos possam ter sua frequência subitamente aumentada, ok? Enquanto outros podem desaparecer, como no caso da deriva gênica ocorrida na população de araras. Cara, vamos lá, esses conceitos aqui são bem importantes. Primeiro, a relação de adaptação, cara. A adaptação, beleza? Né? Relacionando aí uma pressão evolutiva qualquer, para pensar em exemplos práticos e ficar bem tranquilo de entender. Pensa lá no pescoção da girafa, beleza? Lembra que a girafa, meu irmão, ela ficou lá, né, esticando o pescoço e o pescoço cresceu, não foi isso? Não, calma aí, não foi. Né? Eu tô sendo lá marquista, mas só para instigar o teu pensamento. Agora, lembra o seguinte, pelo contrário, cara, né? Não foi assim, ficar esticando, esticou, beleza, comeu o frutinho lá em cima. Não, cara. Né? Lembra que você tem ali na população de girafas com o pescoço um pouquinho maior, outras eram um pouquinho menor, e aí aquelas que tinham o pescoço maior foram, né, de fato, sendo selecionadas, e aí, cara, ao longo de muitas gerações, né, talvez aí botando na conta alguns milhões, né, ou milhares de anos, meu irmão, esse pescoção se tornou o que ele é hoje, beleza? Então esses processos são lentos, cara, não são rápidos assim, tá? Não tem a frequência subitamente aumentada como ele colocou aqui, beleza? Os processos de adaptação, que inclusive estão acontecendo agora, lembra que, meu irmão, a evolução ela tá rolando, é que a gente vive né, a gente trabalha com a ideia de escala de tempo, né, muito pequena e a gente não consegue perceber muitas vezes, beleza? Agora, um papo que é legal aqui, já para, né, de fato, refutar essa afirmativa, ele faz uma relação com deriva genética, né, ou deriva gênica. E a deriva gênica, aí sim, você está relacionando muitas vezes um processo aleatório que pode estar, inclusive, atrelado a uma catástrofe climática. E aí, vamos supor, só para inventar aqui, galera, e ficar sempre muito fácil, né, de entender. Ó. Vamos supor que eu tenha aqui uma população em que a frequência do azão, do gene azão, seja de 90%. Eu vou botar aqui, ó, 0,9, tá? E uma pequena fraçãozinha aqui, ó, né, de gene azim que seja 10%, 0,1. Beleza? E aí, meu amigo,
Pô, rolou um vulcão aqui, ó, do mal, beleza? Ó, caiu lava aqui, ó, meu irmão, matou, né? Tudo quanto é bicho. E, sem querer querendes, esse azinho aqui, ó, essa população de azinho, que tinha muitos genes azinho, né? Por algum motivo aqui, uma proteção, sobreviveram. E aí, cara, naturalmente, esse cara, ele pulou. Pô, pulou de uma frequência de 0,1 para 0,8. Aí sim eu posso pensar numa relação, né, de aumento de uma frequência bem rápida, beleza? Então, galera, deriva gênica está atrelada a esses processos, né, que são de fato aleatórios, né, e muitas vezes catastróficos. Normalmente em vestibulares a gente faz essa relação com algum evento climático, beleza? Então, tá errada porque a adaptação ao ambiente, cara, não vai aumentar ou diminuir, tá? Subitamente, beleza? Né? A deriva gênica poderia estar relacionado sim. C. A alta incidência da doença no povoado se dá por conta dos casamentos consanguíneos. Até aí tudo bem. E do isolamento geográfico da localidade. Tá, beleza. Até aí eu posso considerar. Assim, a doença fica restrita às famílias com a condição e o gene não é passado para famílias livres do XP, da xeroderma. Aí ele viajou, né? Por quê? Por que não pode? Né? A partir do momento, né, que essa população... Isso tem alguns exemplos, tá? Até práticos, tá? Principalmente em períodos de migração, né? Europa, América e tudo mais. Muitas populações que vieram da Europa, né, e para a América, o que acontece? Os caras, meu irmão, muitas vezes eles viviam em espaços ali bem isolados e não curtiam muito se misturar com ninguém, tá? Então, né, naturalmente, os cruzamentos consanguíneos eram muito frequentes, né? A gente tem a ideia, né, desse aumento da frequência de doenças, beleza? Mas aí, a partir do momento que, meu irmão, alguém ali quis se aventurar e, né, cair fora, meu irmão, né, não tem por que achar que, pô, poderia sim ter a passagem aí dessa doença para outros indivíduos, ok? Então, meu irmão, aqui o cara realmente deu uma viajada no finalzinho. Até a parte aqui, né, do que eu botei aqui, ó, da localidade, estava bem tranquilo. Inclusive, vocês vão perceber que é o que se repete um pouco na afirmativa D, tá? Então a gente tira a C, ó, na D ele diz que o XP é um exemplo do impacto das migrações humanas, aí, ó, o exemplo que eu dei, ó, em eventos demográficos sobre a incidência de doenças genéticas, como efeito fundador e endogamia. Opa, que parada é essa de efeito fundador? Né? Como eu comentei com vocês, a partir do momento que uma população da Europa ela migra para um local, ok? Eles ficam isolados. Meu irmão, a gente está colocando aí uma situação de um agente externo que afetou aquela população, beleza? E aí, naturalmente, com os cruzamentos consanguíneos, a tendência desse gene, né, ele acabar se manifestando em maior frequência na população, ela é grande. Beleza? E a endogamia, que é sinônimo de consanguinidade, ok? Naturalmente, né, perpetua mais ainda esse gene. Beleza? Então a chance maior. Então ele fala, ocorridos durante a colonização do Brasil. Perfeito. A D tá bem ok. Show? Tranquilo, gente? E aí, na E, vale a pena a gente ler, porque ele diz que a população em questão está em equilíbrio de Radwenberg. Então a ideia de Radwenberg ela é totalmente oposta ao que o cara colocou no texto. Porque ele está falando de populações grandes, né? Como eu falei, cruzamentos totalmente aleatórios. Esquece para Radwenberg cruzamentos consanguíneos, beleza? Ele não está atrelado a isso, porque ele está pensando, né, nesse tipo de cruzamento sem qualquer tipo de preferência, beleza? Aí ele coloca, pois nenhum fator evolutivo ocorreu. Pô, você está falando do aumento, né, ao longo aí de um determinado tempo de um cromossomo, ok? Então, cara, né, de fato fugiu a ideia, né? A gente fala em Radwenberg muito atrelado
a essas questões de manutenção da frequência. Então, falou de Hardy-Weinberg, você está falando de manutenção. Deriva genética, né, efeito fundador e tudo mais, você está fugindo da Hardy-Weinberg. Tá? Isso pode estar atrelado a outros fatores, como migração, que ele colocou aí, beleza? Migração é um fator bem comum, a alteração das frequências, tá? A deriva genética, então, de fato, não é AE também. Ok? Então é isso, meninos. Ficou letra D, uma questãozinha que não é fácil, não achei tranquila, tá? Achei de média para difícil. São assuntos aí não muito explorados nos vestibulares e normalmente quando vem, né, vem com dificuldade. Mas é isso. Se tiver com dúvida, cara, manda mensagem aí, a gente troca a figurinha. Valeu, até a próxima.